Às vezes, as palavras dizem mais do que aparentam. Uma simples frase dita em um momento qualquer pode carregar significados profundos e revelar aspectos ocultos da personalidade de alguém. Quando uma pessoa repete certos padrões verbais, principalmente em relacionamentos, isso não é apenas um estilo de comunicação. É um reflexo de sua psique, de suas sombras inconscientes, de partes que talvez nem ela mesma conheça. E quando essas 5 frases específicas surgem, o alerta deve soar, porque o que está por trás delas pode ser a chave para entender quem de fato está diante de você, ou melhor, quem ele realmente não é. Neste vídeo, vamos mergulhar em camadas profundas da mente humana para compreender o que essas palavras revelam de verdade. Se alguma vez você já teve dúvidas sobre quem realmente está ao seu lado, escreva nos comentários. Eu vejo além das palavras. A psicologia analítica de Carl Gustav Jung oferece uma lente poderosa para enxergar além das aparências. Quando alguém diz frases recorrentes, que parecem inofensivas, mas causam desconforto ou dissonância, é provável que estejamos diante de projeções inconscientes, mecanismos psíquicos pelos quais partes reprimidas de nós mesmos são atribuídas ao outro. No caso das 5 frases que analisaremos, elas não apenas revelam a estrutura interna de quem as pronuncia, mas também ativam a sombra de quem as ouve. A sombra, em Jung, representa tudo aquilo que foi excluído da consciência por não se adequar à imagem ideal do ego. Quando um homem diz algo que soa manipulador, desdenhoso ou excessivamente evasivo, ele pode estar inconscientemente manifestando sua própria sombra, rejeitando sua vulnerabilidade, projetando inseguranças ou tentando manter uma persona idealizada. Da mesma forma, quem escuta pode ser levado a projetar sua ânima ou animus, os aspectos inconscientes do feminino e do masculino interiores, sobre essa figura, criando uma imagem distorcida, baseada em carência emocional ou desejo inconsciente de completude. Esse jogo de máscaras e projeções impede o processo de individuação, que é a jornada de autoconhecimento e integração dos opostos internos. Quando nos apegamos à imagem de alguém baseada em ilusões, negamos a realidade do outro e também a nossa própria. Reconhecer essas frases como pistas simbólicas é um passo essencial para romper com padrões inconscientes e se aproximar de relações mais autênticas. A linguagem, nesse contexto, não é apenas expressão, é revelação da psique profunda. Na psicologia analítica de Jung, a persona é a máscara social que usamos para nos adaptar ao mundo exterior. Ela não é necessariamente falsa, mas representa apenas uma parte limitada de quem realmente somos. É construída para atender expectativas, conquistar aprovação e manter a ordem no convívio social. No entanto, quanto mais alguém se identifica com sua persona, mais distante se torna da totalidade do seu ser. E uma das formas mais evidentes de perceber isso é pela linguagem. Quando um homem repete certas frases com frequência, especialmente aquelas que minimizam emoções, evitam responsabilidade ou distorcem a realidade com charme ou sarcasmo, ele está usando a linguagem como ferramenta de controle, não como expressão autêntica. Frases como "você está exagerando", "eu nunca disse isso", "você é sensível demais" ou "você está louca", são exemplos típicos de linguagem construída pela persona para proteger a imagem idealizada que ele projeta no mundo. Essas palavras cumprem um papel defensivo, servem para manter o ego intacto e a sombra afastada. Em vez de encarar a possibilidade de estar errado, vulnerável ou em conflito com seus próprios sentimentos, ele prefere ressignificar os fatos para continuar parecendo racional, seguro e no controle. A linguagem, nesse caso, vira uma armadura, e cada frase ensaiada é como uma placa de metal protegendo o verdadeiro eu. Por trás disso, há uma recusa em olhar para dentro. O indivíduo preso à sua persona teme que qualquer rachadura nessa máscara revele emoções que ele mesmo considera perigosas: medo, carência, insegurança, fragilidade. Ele projeta, então, essas emoções em quem está ao seu lado, geralmente em quem confia, em quem mais se aproxima. A pessoa que ouve essas frases muitas vezes é levada a duvidar de si mesma, pois a linguagem persuasiva da persona é sedutora, lógica,
aparentemente inofensiva. Mas há um detalhe importante. A linguagem da persona é previsível. Ela repete padrões, evita profundidade emocional e sempre gira em torno da autojustificação. Uma pessoa que vive conectada com sua essência fala com presença, escuta com atenção, assume erros com humildade. Já aquele que se esconde atrás da persona fala para manipular a percepção, para manter o controle emocional da situação, para não precisar lidar com o desconforto de ser vulnerável. Isso não significa que ele seja má pessoa, mas sim que está inconscientemente identificado com a imagem que criou de si mesmo. E isso o impede de criar vínculos verdadeiros, pois qualquer relação profunda exige entrega e contato com as próprias sombras. Se ele não reconhece sua raiva, medo ou necessidade de afeto, será incapaz de reconhecer essas emoções no outro. E assim, surgem as frases que silenciam, invalidam e distorcem a realidade da pessoa com quem se relaciona. Reconhecer a linguagem da persona é o primeiro passo para romper com a ilusão. Quando alguém diz frases que parecem desviar de uma conversa real, é necessário observar não só o conteúdo, mas o tom, o timing e a repetição. Porque muitas vezes, o que parece uma opinião inofensiva é, na verdade, um mecanismo de defesa. E, em certos casos, é uma bandeira vermelha apontando que essa pessoa não é quem ela aparenta ser, ou, pelo menos, ainda não descobriu quem é de verdade. A linguagem como máscara não é apenas um problema de comunicação, é um sintoma de um distanciamento interno, e quem deseja viver uma relação verdadeira precisa estar disposto a ver além das palavras. Ouvir não apenas o que é dito, mas o que é evitado, o que é repetido, o que é usado como armadura. Quando Jung introduziu o conceito da sombra, ele trouxe à luz uma dimensão essencial da psique humana, o lado oculto, reprimido, esquecido ou rejeitado de nós mesmos. A sombra contém tudo aquilo que não queremos ser, tudo o que o ego censura porque não se encaixa na autoimagem que construímos. E quanto mais inconscientes estamos dela, mais ela se manifesta através de mecanismos projetivos, especialmente na forma como nos relacionamos e, principalmente, naquilo que dizemos. Quando um homem repete certas frases com frieza, sarcasmo ou controle velado, é possível que ele esteja, na verdade, revelando partes de si que não reconhece conscientemente. A linguagem torna-se uma pista, uma trilha simbólica do que está escondido. Por exemplo, ao dizer "você está sempre criando drama", ele pode estar tentando reprimir sua própria instabilidade emocional, projetando no outro o caos interno que ele não aceita em si mesmo. Ao acusar o outro de ser carente demais, pode estar ocultando sua própria necessidade profunda de afeto que, por vergonha ou medo, foi empurrada para o inconsciente. Essas frases são como ecos da sombra. Elas vêm carregadas de julgamento, distanciamento e muitas vezes negação. A sombra não é apenas o mal, ou o que há de sombrio no sentido moral. Ela também inclui talentos não desenvolvidos, sensibilidades sufocadas, medos não elaborados. Quando reprimimos qualquer parte de nossa natureza, ela não desaparece, ela se projeta. E os relacionamentos íntimos são o palco perfeito para que essas projeções se manifestem. A projeção, neste contexto, não é algo que acontece de forma deliberada. É automática, instintiva, inevitável. Ela é um mecanismo de defesa da psique para manter o ego confortável e protegido, mas, ao mesmo tempo, é um obstáculo profundo para o autoconhecimento e para a construção de vínculos reais. Quando alguém insiste em culpar o outro repetidamente por tudo que não vai bem, ele está, muitas vezes, tentando se proteger de uma verdade interna insuportável, a de que algo em si mesmo está desorganizado, ferido ou fora de controle. É preciso sensibilidade para perceber quando o que é dito está menos relacionado ao interlocutor e mais relacionado a quem está falando. Jung dizia que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Isso se aplica intensamente às relações em que certas frases se tornam padrão. O que está sendo acusado? O que está sendo evitado? O que está sendo transferido para o outro como forma de não encarar a si mesmo? A sombra não quer ser exposta. Ela resiste, sabota, manipula, e por isso as frases vindas dela geralmente têm um tom que desqualifica, distorce
ou fragiliza o outro, porque assim o outro passa a ser o problema e o indivíduo não precisa mudar nada. Mas o preço disso é alto. Vive-se relações baseadas em ilusão, onde ninguém realmente se vê, onde as dores não são acolhidas e onde o crescimento é substituído por ciclos de conflito e estagnação emocional. Ao identificar frases que parecem projetivas, é importante lembrar que elas falam muito mais do emissor do que do receptor. E mais ainda, elas apontam para partes internas que clamam por integração. Se ele diz que você é instável, talvez esteja reprimindo seu próprio medo de perder o controle. Se diz que você o sufoca, pode estar tentando evitar o contato com sua própria dependência emocional. Cada frase pode ser uma janela para algo que foi negado por muito tempo. A cura começa quando paramos de tomar essas palavras como verdades absolutas e começamos a enxergá-las como símbolos. É nesse ponto que a sombra começa a se iluminar, e o que antes era dor ou manipulação torna-se possibilidade de transformação. Mais do que escutar o que alguém diz, muitas vezes escutamos o que queremos ouvir. Projetamos intenções, atribuímos profundidades, romantizamos palavras vazias, tudo isso na esperança inconsciente de que o outro se transforme na resposta às nossas necessidades mais profundas. Essa tendência não nasce da ingenuidade, mas de um processo psicológico complexo e sutil, fortemente descrito por Jung. A projeção do ânimos ou da ânima, os arquétipos inconscientes do masculino e do feminino interiores. Quando uma mulher se encanta por alguém que diz coisas que a deixam confusa, ansiosa ou até diminuída, muitas vezes está presa a uma imagem que criou, não à realidade de quem ele é. Essa imagem é construída com fragmentos de desejo, carência, expectativa e fantasia. Ela projeta nele o ânimos, uma figura masculina interior idealizada, com atributos de proteção, força, sabedoria e segurança. O problema é que, ao projetar, ela para de enxergar quem realmente está ali. Frases manipuladoras ou inconsistentes, que em outro contexto poderiam gerar alerta, são ressignificadas por essa ilusão. Quando ele diz, "Você está exagerando", ela interpreta como, "Ele só não quer conflito". Quando ele afirma, "Você é sensível demais", ela pensa, "Ele não sabe lidar com emoções, eu posso ajudá-lo a evoluir". Cada frase é reinterpretada à luz da imagem projetada. E assim, a realidade começa a ser moldada não pelo que está acontecendo, mas pelo que se deseja profundamente que aconteça. Essa idealização é extremamente sedutora, porque parece preencher lacunas internas que a própria pessoa talvez nunca tenha olhado de frente. Desejo de aprovação, medo de abandono, carência afetiva, tudo isso pode levar alguém a se apegar desesperadamente a uma imagem fabricada. E quanto mais essa imagem é alimentada, mais difícil se torna enxergar os sinais de que algo está errado. A ilusão cria uma névoa emocional, e dentro dela, frases nocivas passam despercebidas, comportamentos tóxicos são normalizados, e o vínculo se mantém não pela verdade, mas pela esperança. Jung afirmava que a projeção é uma das maiores barreiras para a individuação porque ela nos prende ao outro e nos impede de olhar para dentro. Quando projetamos, não amamos o outro como ele é. Amamos o que ele representa para nós. Esse tipo de vínculo é perigoso porque a desilusão é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, a realidade se impõe. As frases repetidas, os padrões emocionais, o desconforto crescente, tudo isso vai rompendo a fantasia até que a imagem idealizada começa a desmoronar. E esse momento pode ser doloroso, mas também libertador. É o instante em que se percebe: ele nunca foi aquilo que você imaginou. Ele é apenas quem é. E talvez esse quem é seja alguém incapaz de oferecer o que você precisa. A quebra da ilusão pode trazer culpa, vergonha, raiva, especialmente por ter ignorado tantos sinais. Mas é essencial compreender que esse processo faz parte da jornada da consciência. Projetar é humano, é o ponto de partida, mas reconhecer a projeção é o início da cura. E esse reconhecimento começa pela escuta atenta. O que ele está realmente dizendo? O que essas frases revelam sobre sua estrutura interna? E por que você continua aceitando palavras que ferem, confundem ou diminuem? A sedução da ilusão só perde força quando a realidade se torna mais valiosa.
quando se decide enxergar o outro como ele é, mesmo que isso signifique encarar o fim de uma fantasia. E esse passo é decisivo no caminho da individuação, porque ao retirar a projeção, sobra você, com suas carências, suas dores, mas também com seu poder de escolha e sua capacidade de amar de forma mais consciente. Se ele diz essas coisas, e você continua justificando, explicando, salvando, talvez esteja tentando sustentar uma imagem que nunca existiu de fato. E a pergunta então muda. Não é apenas quem ele é, mas por que eu precisei tanto que ele fosse isso? Rompimento, em sua forma mais profunda, não é apenas o afastamento físico ou emocional de alguém. É, sobretudo, a ruptura com a ilusão que mantínhamos sobre aquela pessoa. Quando alguém diz frases que ferem, distorcem ou manipulam, mas mesmo assim permanece em nossa vida com um papel central, é sinal de que estamos mais ligados à imagem que construímos dele do que ao indivíduo real. E é nesse ponto que a psicologia junguiana oferece uma chave fundamental. A individuação. Individuar-se é tornar-se aquilo que se é em essência. Não se trata de perfeição ou isolamento, mas de integração. É um processo contínuo de confrontar a sombra, abandonar projeções e reintegrar partes dissociadas da psique. No contexto das relações amorosas, isso significa parar de buscar no outro aquilo que nos falta e começar a assumir responsabilidade pela própria completude. Romper com a idealização é, portanto, um ato de coragem e de profundo amadurecimento psíquico. Quando ele diz aquelas 5 frases que causam desconforto, dúvida ou dor, e mesmo assim a relação continua, é porque há um vínculo inconsciente sustentado pela expectativa de transformação. O desejo de que, com o tempo, ele mude, que com amor suficiente, ele veja o próprio comportamento. Mas isso raramente acontece enquanto o outro estiver identificado com sua persona e inconsciente de sua sombra. A mudança real só vem com consciência, e isso não pode ser forçado de fora para dentro. A individuação exige que se olhe para o próprio papel nesse padrão. Por que você tolera? O que tem buscado ao se manter nesse vínculo? Que parte sua está representada nessa relação? Essas perguntas não são fáceis, mas são libertadoras. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E despertar, nesse caso, é reconhecer que a pessoa com quem você se relaciona talvez nunca tenha sido quem você acreditava que fosse, e que isso não é um fracasso, mas um chamado à autenticidade. A idealização é confortável. Ela sustenta a fantasia de que o amor pode tudo, de que a paciência será recompensada, de que um dia ele perceberá o quanto você foi essencial. Mas esse é um roteiro projetado pela ânima ferida, a parte interior que deseja ser acolhida, reconhecida, validada. Quando essa ânima não é integrada, buscamos no outro aquilo que devemos encontrar dentro de nós. E assim, permanecemos em relações onde aceitamos migalhas, esperando por um banquete que nunca chega. Rompendo com a idealização, o olhar se volta para si. E ao invés de perguntar por que ele é assim, começa-se a perguntar por que isso me atrai. O foco sai do comportamento do outro e entra na dinâmica interior que sustenta o vínculo. E nesse momento, a consciência começa a se expandir. Percebe-se que cada frase dita por ele foi de alguma forma permitida, que cada silêncio seu diante da manipulação foi um espelho da dificuldade de se posicionar, que cada vez que se justificou por sentir demais, estava tentando esconder a própria profundidade emocional, como se ela fosse um defeito. A individuação é o caminho de voltar para si. Não significa fechar-se ao amor, mas abrir-se para um amor que começa de dentro. Um amor que não aceita menos do que o respeito mútuo, a comunicação autêntica, o reconhecimento da luz e da sombra. Um amor que não se satisfaz com frases que diminuem, mas que floresce com palavras que constroem, que conectam, que revelam. Ao romper com a idealização, você não perde alguém, você se reencontra. Descobre que não precisa que o outro mude para se sentir inteira, e a partir disso, está livre para escolher, permanecer, afastar-se, reconstruir. Mas agora com consciência, não mais com carência. E essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de amar com os olhos abertos, de ver o outro como ele é, e ainda assim escolher o que é melhor para si.
Quando olhamos com profundidade para o que alguém diz repetidamente, não estamos apenas analisando palavras, estamos acessando os bastidores da psique, os reflexos da sombra, as máscaras da persona e as projeções que sustentam ilusões. Cada frase carregada de desvio, negação ou manipulação não é apenas um problema relacional, é um convite à consciência. Reconhecer que alguém não é quem pensávamos que fosse pode ser doloroso, mas também é libertador, porque o fim da ilusão marca o início do verdadeiro autoconhecimento. Jung nos ensina que só é possível amar de forma autêntica quando integramos aquilo que projetamos. E esse processo exige coragem, presença e disposição para ver o outro como ele realmente é, não como gostaríamos que fosse. Ao fazer isso, você se aproxima de sua própria essência, do seu valor, da sua inteireza. Se você chegou até aqui, está trilhando um caminho de consciência. Continue. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ver além das palavras. E se quiser aprofundar sua jornada, assista ao vídeo que está na tela agora. Sua transformação começa com o despertar.